Fala galera, Fran Cauê, treinador nível 3 da Confederação Brasileira de Atletismo, treinador do Praia Clube e fundador do projeto Correndo para o Futuro e também da AEC Cauê. Hoje eu vou falar com vocês sobre lactato, pois é um assunto que me despertou muita curiosidade nos últimos dias e eu vejo pouquíssimos treinadores falando sobre este assunto, falando sobre este tema. Mas antes da gente dar início ao tema de hoje, eu gostaria de mandar um abraço muito especial e um agradecimento carinhoso para dois professores incríveis que me ajudaram demais a escrever este texto, este artigo sobre este assunto tão importante. Meu queridíssimo professor Edilberto Barros, treinador nível 5 da World Athletics, doutor e mestre em Educação Física, além de pós-graduado em Fisiologia do Exercício, e ao também querido professor Paulo Eduardo Pereira, mestre, doutor e pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Professores, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela paciência, pela valorosa colaboração no texto de hoje, no artigo de hoje. E sem vocês eu acho que o conteúdo não ficaria tão rico e tão bem explicado, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de lactato, que nada mais é do que um composto químico essencial que desempenha um papel fundamental no metabolismo energético do corpo humano. Mas o que é o lactato? O lactato é um subproduto natural do metabolismo energético, sendo produzido continuamente pelo organismo, mesmo em condições de repouso ou durante exercícios predominantemente aeróbicos. Isso ocorre porque a glicólise, processo de degradação da glicose para a produção de ATP, está sempre ativa. No entanto, em intensidades mais baixas, o lactato produzido é rapidamente utilizado por diferentes tecidos ou convertido em glicose no fígado, pelo ciclo de Cori, mantendo sua concentração sanguínea em equilíbrio. Super importante lembrar que, apesar de ser frequentemente confundido com ácido lático, o organismo humano não produz ácido lático em condições fisiológicas normais. O que ocorre é a formação de lactato, que é a forma ionizada do ácido lático, e predomina no pH fisiológico do corpo. E como o lactato ele é produzido? A produção de lactato ocorre de forma contínua, mas sua taxa varia conforme a demanda energética. Então, em exercícios de baixa e moderada intensidade, ou seja, predominantemente aeróbicos, o lactato ele é produzido em pequenas quantidades e removido também na mesma taxa em que é gerado, sendo utilizado como fonte de energia por tecidos como fígado, coração e músculos ativos. E em intensidades mais altas, a demanda energética aumenta e, consequentemente, a taxa de produção de lactato ela se eleva, já que a glicólise ocorre de maneira acelerada. Nesse cenário, a conversão de piruvato em lactato ocorre em ritmo mais intenso do que sua remoção, resultando em um aumento temporário da concentração de lactato no sangue. Longe de ser apenas um subproduto metabólico, o lactato desempenha um papel crucial no metabolismo energético, servindo como uma importante fonte de combustível para diversos tecidos. O resultado nos dá parâmetros para identificarmos a condição do atleta para uma determinada prova específica. Temos alguns valores aproximados, é claro, pois isso muda de autor para autor, mas para um atleta que vai correr uma maratona, por exemplo, o lactato ele deve estar em torno de 3,5 a 4,5. E para provas de 10 mil, algo em torno de 6 a 7. E para provas de 3.000 e 5.000, entre 8 e 10. E aí, quando falamos de provas de 1.500, a medida chega na casa de 14 e em provas de 800 metros, na casa de 20. Lembrando, novamente, que são valores aproximados.
E espero que essa explicação tenha ajudado a entender o que é o lactato e a sua importância no metabolismo energético do corpo humano. Mais uma vez aqui, muito obrigado aos meus professores, Edilberto Barros e ao professor Paulo Eduardo, pela valiosa colaboração na criação deste artigo e no desenvolvimento deste tema. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.